sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Mundo de Clayton Rubens. E vocês devem estar se perguntando por que será que o Clayton está dentro de uma sala de cinema? Justamente porque o vídeo de hoje vai falar sobre o cinema. Exatamente, hoje eu pretendo contar a história do cinema de Irati. E não só contar a história, como eu vou até o cinema de Irati e vou gravar tudinho para vocês, para mostrar como que está o cinema hoje em dia, né? Então eu estarei indo lá assistir o filme Velozes e Furiosos e vou aproveitar para gravar tudo lá para vocês direitinho, para vocês saberem, para vocês ficarem conhecendo e ficarem por dentro de como está o cinema nos dias de hoje. Mas para que vocês fiquem por dentro de como que o cinema surgiu, quem que teve a ideia de criar o cinema aqui em Irati, quem que trouxe o cinema para Irati, eu vou estar reproduzindo aqui no canal Mundo de Clayton Rubens um videozinho. Então quem acompanhar o videozinho da história do cinema vai poder fazer um comparativo de como era lá no começo e como evoluiu, o quanto que evoluiu agora, como que está a evolução na questão do prédio, na questão do atendimento, na questão do acolhimento das pessoas, o quanto evoluiu, sabe? E vocês vão se emocionar com a história do proprietário também do cinema, que foi uma pessoa muito importante, muito especial, que trouxe um grande progresso para Irati. E além do proprietário, tem vários depoimentos com várias personalidades aqui de Irati. E também, além de convidar vocês a se inscreverem, a deixarem o like no meu canal, clicarem no sininho para receber as notificações, eu quero convidar vocês para que vão lá, né, e assistam os vídeos do canal Cine Central Filmes, que foi o vídeo que eu tomei a liberdade de extrair esse videozinho para ilustrar e para contar a história do cinema, toda a trajetória, né? E concluir então com a minha ida lá no cinema, para mostrar tudo para vocês agora como está o cinema atualmente. Então bora pro vídeo! O Mundo de Clayton Rubens apresenta a trajetória do cinema de Irati, Paraná. O Cine Teatro Central de Irati está na história da cidade e está na minha história. Meu pai trabalhou lá projetando filmes e depois pintando cartazes. E eu passei minha infância e adolescência toda assistindo aqueles fenomenais filmes da Atlântida com os comediantes que me ensinaram sobre comédia. Sou muito grata a esse cinema. Viva! Aqui foi um dos lugares talvez mais frequentados pelo povo iratiense. Seu João Vasilevski, sempre à frente, tinha aqui uma sala de espera, a portaria, ele sempre religiosamente, todos os dias da sessão, parece que estou vendo ele ali, recebendo os ingressos, e assim que a plateia se completava, ele subia para a parte de cima, tinha uma campainha,
apertava a campainha para dar o primeiro sinal, depois o segundo sinal, e ao terceiro aperto da campainha começavam então os trailers, os desenhos animados para a criançada, e era então alegria, uma alegria incontida de todo o povo de Irati, neste que foi um dos primeiros cinemas do interior do Paraná. Cine Teatro Central. Estou vendo. Está aqui ainda na minha memória. Era uma terapia, sabe? E o bom é que você fazia as amizades também, né? Quantos namoros que aconteceram lá. Então eu acho que ninguém tira do seu João o mérito da pessoa que mais trabalhou com cultura na questão assim de levar um público, porque conforme o final de semana lotava, você achar um lugar lá, você tinha que andar. Olha, o pessoal ia mesmo às primeira sessão, certeza, no sábado, no domingo, e os outros dias as moças também, era o nosso passeio, sabe? Era o nosso passeio, a nossa diversão e o nosso aprendizado. Porque se a gente for olhar hoje, você começou a gostar da arte ali. Você ter a possibilidade de viajar sentado numa poltrona. Quem que vai propiciar isso? Você ia para os Estados Unidos, ia para Paris, ia para a China, você ia para São Paulo, você conhecia os artistas, né? Então, para a gente era essa visão assim do poder, poder ver essa arte. O Cine Teatro Central, ele marca muito a vida de todos que conheceram, né, principalmente em funcionamento. Então, uma das maiores marcas que eu tenho na lembrança do Cine Teatro Central é quando fui eu com o meu pai e a minha irmã para assistir o filme Marcelino Pão e Vinho, né? E eu lembro que, né, naquele filme meu pai se emocionou no filme e tudo, então aquilo é uma marca, é um registro que tem na minha alma, né, do Cine Teatro Central. Além de ser uma recordação muito positiva que eu tenho do meu pai, ele também é uma marca do Cine Teatro, né? E além das conversas que a gente tem com as pessoas mais antigas, eu estou com 47 anos, né? Então já não sou nenhum piazinho, mas assim, das pessoas que, tem um colega que vendeu pipoca, tem outro que era engraxate lá na frente, aqueles que contam que iam namorar, porque o point da época era o cinema, né? Então, onde que dava para ir namorar era lá no Cine Teatro Central, onde que vinham as menininhas, tudo, né? Então, na época ele era um conceito muito bacana. Sim, com certeza, isso foi determinante na vida de Irati. Plantar a semente. Então, a semente foi plantada ali e a partir dali as ações e os encontros e o pensamento e toda a produção cultural foram acontecendo a partir desse local. Apesar que a cultura ela é produzida em todos os locais, mas ali a gente tinha a cidade tinha algo novo, algo como que trazia uma curiosidade, que reunia as pessoas do interior, as pessoas que vinham para poder ter hora de lazer e estar vivendo em comunidade, era um ponto de encontro. Então foi uma pessoa que colaborou muito com o desenvolvimento do nosso município. Se eu fosse votar nele hoje, se fosse votar em alguém, assim, se fosse, né? Quem seria o maior iratiense de todos os tempos? Com certeza ele está entre os 5. Tem outras figuras aí também que se destacaram muito. Mas o seu avô foi uma pessoa assim que todo mundo gostava. Ele tinha mania de fazer ronda no cinema, no meio do filme. Aí a turma vinha, seu João, vamos bater palma pro seu João. Batia um palma para ele no meio do filme, entendeu? O pessoal gostava muito dele. Não tinha como falar alguma coisa de errado sobre o seu João Wasilewski. Não tinha. Todo mundo queria bem o velhinho. Eu acho que naquela época os nossos gestores públicos aí podiam ter aberto o olho, cara, e adquirido aquele imóvel, ter recuperado ele, e hoje poderia muito bem ali estar funcionando o nosso Teatro Central que não temos até hoje.
nosso teatro, né, que está lá abandonado e tal. Se na época o pessoal tivesse uma visão para um futuro, entendeu? A construção ali não tinha nada abalado, está tudo em perfeita ordem, tudo coisa de primeira. É só ter reformado uma coisinha ali, uma coisinha ali. Hoje poderia ser um teatro ali, um local de evento fora de série, um local de evento, de teatro, até passar filme de cinema, como fazem em Palmeira. Palmeira, lá que eu trabalhei 30 anos, o cinema era idêntico ao nosso, mesmo tamanho, mesmo formato, a parte de cima, mesmo tamanho de tela. O que aconteceu? A prefeitura simplesmente anexou a prefeitura junto, reformou o cinema, tem até hoje lá. Você vê, coisa fora de série, muito bem organizada, e aqui não houve essa tentativa ou essa visão. O pessoal de Irati até hoje comenta que o maior desperdício de Irati até hoje foi ter desmanchado o cinema. A primeira coisa que me vem é esse modernismo, tá, do seu João Wasilewski, em trazer uma dupla de simplex para equipar um cine-teatro central de Irati, uma cidadezinha pequenininha do coração do Paraná. Então isso me empolgou assim de uma maneira que eu fiquei mais com, puxa, isso que é gostar do que faz e trazer a tecnologia, porque aquilo digamos, era o suprassumo da tecnologia que ele trouxe para o Cine-Teatro Central. Então isso é a primeira coisa que me salta a lembrança, certo? Esse idealismo e esse gosto de trazer para a cidade de Irati um pontinho lá no estado do Paraná, um equipamento de ponta, tá, para continuar com a atividade do Cine Teatro Central. Esse é o ponto para mim que me encanta na história do Cine Teatro Central. Eu sei que ele foi um dos pioneiros do cinema no Brasil, foi ele, né? Apaixonado. E parece que ele começou bastante jovem como proprietário de cinema. E não é só cinema, porque daí ele tinha outros movimentos também, né? Começou numa casa de madeira, assim, para entrar tinha que subir uma escadaria, uma coisa assim. Depois construiu aqueles prédios modernos ali, né? E até hoje está servindo. Inclusive nas Sexta-feira Santa, que passava a Paixão de Cristo, né, que era muito divulgada, nós fazíamos aqui nos reuníamos uma porção de rapazes aí, de jovens, né, e alugávamos uma carroça para levar nós no cinema, para nós assistir o filme lá, né. Ia de carroça. Se reunia e ia em cima de um caminhão aí de um vizinho, ia 50, 60 pessoas, e ia, estacionava ali na Casa Paulista, Casa Nova ali, deixava e subia a pé. E o seu João Wasilewski ali na porta recebendo, conhecido, nossa, e assistia aquele filme da Paixão de Cristo, na Sexta-feira Maior. Mas ia com devoção, sabe? Aquilo foi a catequese nossa. E não esqueça do seu João Wasilewski, entendeu? Muita lembrança dele. As filas, às vezes, do cinema ia lá na linha da estrada de ferro, que dá mais ou menos uns 300, 400 metros ali de onde era o cinema. Então a comunidade, os homens ficavam encostados nas paredes e as mulheres circulavam pela rua, faziam o passeio pelo centro da rua. E a vida da comunidade foi assim. Isso durante mais de uma década, né? Porque o cinema funcionou de 20 a 82 foi quando o seu João faleceu, mas o cinema continuou algum tempo depois, até não sei dizer para você quanto tempo, se 1 ano ou 2 anos, mas continuou depois do falecimento dele. Então o cinema foi um local de encontro da comunidade, né? Muita gente, os jovens, né? Quantos jovens se encontraram ali, acabaram casando, depois vieram os filhos, porque o cinema funcionou durante mais de 60 anos. Na mão do seu João funcionou 62 anos. E ele foi considerado o mais antigo exibidor de cinema do mundo. O cinema ficou na mão de
de único proprietário durante 62 anos, que foi de 20 até a ocasião do falecimento dele. Tanto que eu digo, quando eu escrevi aquele texto sobre o Seu João, que foi publicado no meu jornal O Debate, quando o Seu João faleceu, eu escrevi que ele chegou aqui menino, Seu João chegou a Irati quando era menino, e que foi crescendo com a cidade, e chegou num determinado momento que nós não sabemos dizer quem mais ajudou o outro a crescer. Se foi a cidade que ajudou ele a crescer, ou se foi ele que ajudou a cidade a crescer. Então eu acho que aí é uma história realmente significativa que as novas gerações precisavam conhecer para encontrar a própria identidade, porque nenhum iratiense que não conhece a história da cidade e das pessoas que tiveram uma contribuição tão significativa para essa vida de desenvolvimento, pessoas que não conhecem isso não têm identidade com a cidade. Eles estão aqui, mas não estão ao mesmo tempo, porque as pessoas não conhecem quem construiu toda esses espaços, quem fez a cidade crescer realmente. 100 anos de história cinematográfica na memória de Irati. João Wasilewski e o Cine Teatro Central foram edificadores do que temos hoje no quesito cultural em nossa cidade. Desde 1920, data da sua fundação, o Cine Teatro Central e o seu fundador vêm trazendo cultura para a nossa cidade, para a nossa sociedade. No quesito das sociabilidades, era um ponto de encontro, as pessoas iam lá para debater ideias, para conversar através de uma provocação vindo pela tela do cinema, o Cine Teatro Central, que não era só um cinema, e sim uma sala aberta, uma janela aberta para o mundo. Trazia teatros, apresentações culturais, muitas coisas aconteceram naquele palco. Ao longo dos anos, o João Wasilewski cedeu a sua sala de espetáculos para construir algumas coisas que temos hoje em nossa cidade. Por exemplo, a PAI, na década de 70, não era uma entidade governamental. Muitas sessões de cinema foram cedidas para construir esta entidade aqui em nossa cidade. Hospital de Caridade, muitas e muitas sessões ele cedeu para construir hospital, igrejas. João Wasilewski não atuou somente nos seus empreendimentos de panificação, com a panificadora Irati, de torrefação de café com o Café Irati e com suas empresas cinematográficas. Mas sim, foi um incentivador cultural, um cidadão de Irati muito ativo, pensando no bem da sua cidade. Foi o fundador do Clube Polonês, foi o fundador do Clube do Comércio, foi o fundador da maçonaria, foi o fundador do Rotary Club, sempre atuando pensando no bem do cidadão. Segundo consta, dados históricos, fontes históricas, ao longo de 25 anos cedeu sua sala de espetáculos com projeções, sessões específicas no Dia da Criança, trazendo cultura para nossos jovens. Então, esse fato da memória, esses 100 anos do Cine Teatro Central na memória iratiense, é algo muito importante para as pessoas que viveram isso. Cine Teatro Central, de João Wasilewski, edificadores da cultura iratiense. O Mundo de Clayton Rubens apresenta o cinema de Irati Paraná nos dias de hoje. Bem, pessoal, gostaria de pedir desculpa para vocês, mas não deu muito certo para filmar lá dentro. Então, só depois da sessão que terminou o filme lá, eu só tirei algumas fotos e estou fazendo essa breve narração. Então, ao chegar no cinema, a gente já entra por essa fachada linda, maravilhosa, que vocês podem observar na foto. E depois da fachada, a gente passa pela recepção, como vocês estão vendo aqui na foto. A recepção bem organizadinha, bem amplo espaço. E aí a gente paga os ingressos e entra dentro da sala do cinema, como vocês podem observar o telão, como vocês podem observar aí as poltronas. Então, para vocês verem e observarem
como o cinema deu uma boa evolução aí. Então eu peço desculpa por não ter tido a oportunidade de filmar para vocês, mas pelo menos as fotos e essa pequena narração já dá uma ideia de como o cinema evoluiu ao longo do tempo, né? E é isso aí. Esse foi o vídeo e até o próximo vídeo.